Olá, estudante de orgânica, vamos para a nossa terceira aula de revisão de alcenos, termoquímica, cinética e adição eletrofílica. Na aula passada nós falamos sobre índice de saturação, diagrama de reação coordenada, tentando entender ali a parte cinética e termoquímica, e a identificação de eletrófilo e nucleófilo na reação, importantíssimo para falar em mecanismo de reação e entender melhor a orgânica. E o uso de setas curvas, importantíssimo também para poder desenvolver o mecanismo de uma reação. Hoje nós vamos estar falando sobre o mecanismo de reação de adição eletrofílica em alceno por HBr, a formação de produto majoritário também de ADE em alceno por HBr, estabilidade dos alcenos e mecanismo de reação de adição eletrofílica de alceno em metanol ou álcool, né? Vamos para o nosso primeiro exercício. Então, quando o 3-metilbuteno reage com HBr, dois aletos de alquila são formados. 2-bromo-3-metilbutano e 2-bromo-2-metilbutano. Propõe um mecanismo que explique a formação desses produtos. Então, vamos dar uma revisada sobre esse assunto. Nós vimos que a reação de alceno, ela ocorre na quebra da ligação π, que reage com um eletrófilo. No caso, então, do HBr, ácido bromídrico, isso vale para o ácido clorídrico também, e o ácido iodídrico, ele captura o hidrogênio porque há uma diferença de polaridade aqui, tendo em vista que o halogênio ele é mais eletronegativo. Então, tem o delta menos aqui e o delta mais aqui. Isso tem que ser subentendido. E aí, então, a ligação π, que é o nosso nucleófilo, vai reagir com o eletrófilo, que tem a carga que é deficiente em elétrons. Com isso, o par de elétrons sai com o bromo, transformando ele em brometo, e o hidrogênio se adiciona em um dos carbonos sp2 da dupla, formando um carbocátio. Então, isso é a primeira etapa da reação. Na segunda etapa, agora o nucleófilo é o íon brometo, que vai reagir com o eletrófilo, que é o carbocátio. Essa etapa é rápida, enquanto a primeira é lenta, e aí nós temos o nosso aleto de alquila. Em termos gerais, nós vamos ter aqui o reagente, ele vai ter uma parte do eletrófilo e do nucleófilo. O nucleófilo vai entrar na segunda etapa, o eletrófilo vai entrar na primeira etapa e o nucleófilo entra na segunda etapa, como nós vimos aqui. Mas, em suma, de forma resumida, na dupla ligação vai ter tanto o eletrófilo quanto o nucleófilo. Então, se o reagente eletrofílico ele é adicionado ao alceno, tipo um aleto de hidrogênio, o produto é um aleto de alquila, como está demonstrado aqui. Caso esse alceno ele não tenha os mesmos substituintes no carbonos sp2 da dupla, então nós vamos poder ter dois produtos, porque o hidrogênio pode se adicionar tanto em um quanto no outro. Mas nem sempre o outro produto possível vai se formar. E o que vai me dizer isso? O tipo de carbocátio que forma. Por exemplo, nessa situação aqui, forma um carbocátio terciário, leva ao produto, enquanto esse aqui forma um carbocátio primário. Ele é muito, vamos dizer assim, instável para se formar. E você pode pensar também que o carbocátio terciário se forma tão rápido que ele acaba consumindo todo o nucleófilo. Não dá tempo de formar o carbocátio primário. E aí, então, nós temos aqui a estabilidade relativa dos carbocátions, então, alquílico terciário, secundário, primário e metil. Esses últimos aqui, eles não vão dar produto nesse tipo de reação. São muito instáveis para se formar ou se formam muito lentamente em relação aos outros. Aqui é o mapa de potencial eletrostático deixa bem claro que maior concentração de carga e instabilidade, menor, mais distribuição de carga, estabilidade. E essa estabilidade vem da hiperconjugação das ligações vizinhas ao carbocátion
Tá? Ligações sigmas vizinhas de carbono e hidrogênio. Quanto mais ligações vizinhas de carbono e hidrogênio tiver, mais estável vai ser o carbocátion por hiperconjugação. Aqui deixa bem claro aqui, ó, que a carga positiva foi bem distribuída por hiperconjugação. Aqui já um pouco pior, aqui um pouco pior e aqui nenhuma distribuição da carga. Carga concentrada, alta instabilidade. Tá? Esse diagrama de energia mostra bem também o quanto, em termos energéticos, não valores absolutos, mas ele acaba estabilizando, a hiperconjugação acaba estabilizando o sistema. Outro assunto importante é entender o estado de transição da reação, para poder entender o mecanismo. E aí nós usamos o postulado de Hammond, em que nós tentamos entender o estado de transição no caso dos grupos, né, ou compostos que têm a energia mais próxima dele. Por isso que a gente pode aqui, ó, eu vou comparar com os reagentes para entender esse estado de transição. Vou comparar com a estrutura dos produtos para entender esse estado de transição. E esse aqui já eu preciso entender um pouco tanto dos reagentes quanto dos produtos para poder entender esse estado de transição, pelo postulado de Hammond. E aí essa diferença de energia é que indica, tá, que se o carbocátion vai se formar ou não, ou se ele vai ser majoritário ou minoritário. Tá? Se a diferença for muito grande, o carbocátion que tiver menor energia livre vai se formar tão rapidamente que não vai dar chance para o outro se formar. Tá? E aí, nesse caso aqui, então, é o que a gente vê. Ó. Se adiciona nesse carbono mais hidrogenado, forma um carbocátion secundário. Se adiciona nesse menos hidrogenado, forma um carbocátion primário, só forma um produto, tendo em vista que o carbocátion secundário ele é mais estável que o carbocátion primário. O carbocátion primário também é muito instável para se formar. Também podemos pensar assim. Tá? Aqui existe a possibilidade de formar dois, e aí então a gente vai ter um produto que se forma com maior quantidade que vem do carbocátion mais estável, produto majoritário, e aquele que se forma em menor quantidade que vem do carbocátion menos estável, mas não tão instável quanto o carbocátion primário. Tá? E aí então, quando os isômeros constitucionais eles podem se formar, tá? E um deles predomina, então a gente diz que essa reação é reagioseletiva. Pode ser moderada, pode ser altamente reagioseletiva, com um alto percentual de um dos produtos majoritários, completamente reagioseletiva, só forma um deles, e sem reagioseletividade. Aqui é um exemplo de não reagioseletividade, forma os dois 50%, porque não há diferença dos carbocátions formados. Markov-Nikoff nos ajuda quando tem um alceno assimétrico, nos ajuda a encontrar o carbocátion mais estável que pode se formar. Tá? E aí, então, o hidrogênio, né, ele é adicionado ao carbono sp2 da dupla com o maior número de hidrogênios, o carbono mais hidrogenado. E a regra geral, porque a de Markov-Nikoff tem falhas, o eletrófilo é adicionado ao carbono sp2 que está ligado ao maior número de hidrogênio. Parece a mesma coisa, mas não é. Tá? Então, a reação, nesse caso aqui, eu posso prever por Markov-Nikoff. Se é o carbono mais hidrogenado, então adiciona aqui, e aí, então, o cloro entra aqui. Ó. Vamos lá, beleza. Ele nos ajuda a chegar ao carbocátion, tá, mais estável nessa primeira etapa. Tá? Whitmore, ele sugeriu aí esses produtos inesperados por rearranjo de carbocátion, tá? E aí então nós temos aí a formação de produtos inesperados, tá? E aí então nesse caso aqui por rearranjo de 1,2, tá? 1,2-hidreto, tá? Então tem o vizinho, se puder formar um carbocátion mais estável, vai haver rearranjo. O deslocamento é por 1,2-hidreto, daí leva ao produto majoritário, e pode ser também deslocamento com 2-metilo. Mas quando é que vai ocorrer o outro? Olha para o carbono vizinho. Tem hidreto? Vai ser deslocamento com 2-hidreto. Não tem hidreto? Então vai ser deslocamento com 2-metilo. Pode ser um etila? Não. É 1,2-hidreto e 1,2-metilo. Tá? Também não abusa. E aí, então, o rearranjo de carbocátion só ocorre se formar o carbocátion mais estável. Aqui nesse exemplo, não forma um carbocátion secundário, se houvesse o rearranjo. Então não ocorre o rearranjo. Tem que ser um carbocátion. E a expansão de anel também possibilita um rearranjo. Só a expansão do anel
por exemplo, de 4 membros para 5 já é suficiente para a estabilidade. E pode também ainda chegar a um carbocátio mais estável também. Tá? Então, vamos voltar aqui e tentar explicar. Então, vamos fazer assim, vamos reagir aqui o 3-metil-1-buteno, tá? Com ácido bromídrico. E aí depois a gente verifica se bate aqui com o T. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? Nós temos aqui o alceno reagindo com o ácido bromídrico. Tá? Eu aconselho colocar os pares eletrônicos, né, não ligantes, em volta, pelo menos em volta daqueles átomos que estão participando diretamente do mecanismo. Tá? Aqui não precisa. Então, nesse caso aqui, então, a ligação π da dupla é o nosso nucleófilo. Aqui nós temos o nosso eletrófilo por conta da diferença de eletronegatividade entre o bromo e o hidrogênio. Então, tem o delta menos aqui e o delta mais aqui. Então, o nosso eletrófilo ele vai reagir com o eletrófilo. Tá? Sempre que é nucleófilo, reage com o eletrófilo inverso. Não é verdadeiro. Essa seta não pode ser invertida de jeito nenhum. Bom? E aí, então, ele captura só o hidrogênio, só o próton, né? Só o próton. E o par de elétrons fica para trás com o bromo. Então, o bromo sai com esse par de elétrons, aí ganhando uma carga negativa, porque um par ligante passou a ser um par não ligante. Lembra lá de cálculo de carga formal? É por isso que nós estudamos. E aí, então, nesse caso, outra coisa que é importante, a gente pode... Markov-Nikov me ajuda? Ajuda. Lembra? Markov-Nikov, a regra de Markov-Nikov diz que o hidrogênio vai se adicionar ao carbono mais hidrogenado. Carbono da dupla, tá? Carbono da dupla mais hidrogenado. Então, ele vai se adicionar aqui. E aí, esse carbono vai passar a ter 3 ligações. E ao passar a ter 3 ligações, você adicionou aqui, tá bom? Tá? Ele passa a ser um carbocátio. Tá? Carbocátio. Se você calcular a carga formal, vai chegar que ele tem uma carga mais 1. Aqui já está disposto aqui, Eu posso já estar inclusive destacado. Poderia ser aqui CH, tá? Mas já destaquei aqui para mostrar para vocês que, e essa é uma pergunta que você tem que sempre fazer, formou carbocátio, vai rearranjar? Tá? Então, se vai rearranjar, pode ocorrer deslocamento 1,2-hidreto ou 1,2-metilo. Aqui nesse caso, como o vizinho tem hidrogênio e metila, preferência para o hidrogênio. Então, nós podemos ter deslocamento 1,2-hidreto. Mas aqui também forma produto, né? Então, formou o brometo aqui, também forma produto. O brometo pode reagir com esse carbocátio secundário, ele é estável, tá? E formar esse produto aqui. Tá? Vamos seguir, mas eu sei que se forma um carbocátio, esse carbocátio é mais estável, ele que vai me levar ao produto majoritário. E aí, então, vamos dar uma olhadinha. Então, aqui, então, a gente tem o deslocamento 1,2-hidreto, está confirmado. Aí, ocorre o deslocamento 1,2-hidreto para o carbono vizinho, ele deixa de ter a carga positiva, e o que passa a ter a carga positiva é justamente o carbono está ligado ao hidrogênio. Veja aqui, é o carbono terciário. Tem 1, 2, 3 ligantes, 3 carbonos ligados a ele. Tá? Então, ele é um carbocátio terciário, mais estável que o carbocátio secundário, portanto, ele é estável o suficiente para se formar. Então, esse carbocátio rearranja. Aí, então, o bromo está ali, também na volta, ali, esperando ali, um eletrófilo para compartilhar o seu par de elétrons e voilá, está ali, ele reage ali com o carbocátio, tá? E então nós temos o nosso segundo produto, tá? Esse é o produto majoritário e esse aqui é o produto minoritário. Se a gente for ver bem aqui pelo texto, né? 2 alisafilas são formados, então diz que o 2-bromo, 3-metil, 2-butano. Vamos olhar aqui, Esse aqui é o 2-bromo, 3-metil, tá? 2-bromo, 3-metil, butano, e é o nosso produto minoritário. E também o 2-bromo, 2-metil, butano. Está aqui, 2-bromo, 2-metil, butano. Então, esse mecanismo, por si só, ele já prova aí o texto ali, né,
da questão. Bom? Seguindo, então, defina o produto majoritário de cada reação a seguir. São reações com brometo de hidrogênio, então a gente já revisou. Então, vamos olhar ali e pensar em termos mecanísticos. Sempre pense em termos mecanísticos para resolver esse tipo de reação. Não vai colocando as coisas ali, porque não, você pode errar. Tá? Nesse caso aqui, então, vamos ver se Markov-Nikov nos ajuda. Então, eu tenho aqui, então, tem 1, 2, 3, 4 ligações. Então, aqui é um carbono, só tem carbono, não tem hidrogênio. Aqui tem 1, 2, 3. Então, a quarta ligação é hidrogênio. Então, nós temos o hidrogênio aqui. Então, Markov-Nikov nos ajuda. Okay? Onde o hidrogênio pode se adicionar? O carbono mais hidrogenado. Tá? Ao se adicionar o carbono mais hidrogenado, vai gerar que tipo de carbocátio aqui? Terciário. Bom, carbocátio terciário, não tem muito sentido falar em rearranjo. Se ocorresse um deslocamento de um 2-hidreto aqui, iria para um carbocátio secundário e não, teria que ter um carbocátio mais estável que o terciário para ocorrer esse rearranjo. Então, nesse caso aqui, para no carbocátio terciário. Então, vai adicionar o hidrogênio aqui e o bromo vai ser o nucleófilo que vai reagir com esse carbocátio. Então, tá lá, vou lá, o nosso produto, tá? A adição do bromo aqui, tá? E o hidrogênio aqui na dupla ligação. Bom? Seguindo aqui, vamos de novo. Então, Markov-Nikov nos ajuda? Sim, CH2 e C. Então, o hidrogênio se adiciona no carbono mais hidrogenado. Vai formar que tipo de carbocátio? Carbocátio terciário. Então, se é terciário, eu posso verificar, mas quando formar terciário, só os carbocátios benzílicos e alílicos podem ser mais estáveis. Nesse caso, não tem como aqui, porque é um alceno. Então, nós vamos ter, então, o hidrogênio se adicionando nesse carbono e o bromo se adicionando nesse aqui para formar o produto majoritário. Aqui a gente está focando no produto majoritário. Tá? Mas é importante saber também como se forma o produto minoritário. E aí, então, nós vamos ter aqui, tá, a inserção do bromo nesse carbono aqui, por conta dele advir de um carbocátio terciário. Esse aqui, Então, Markov-Nikov nos ajuda de novo. Entre CH2 e CH, o hidrogênio vai se adicionar no carbono mais hidrogenado, formando um carbocátio secundário. Bom, pode rearranjar esse carbocátio secundário? Aqui tem o hidrogênio. Aqui tem o hidrogênio. Esse hidrogênio pode sofrer um deslocamento 1,2-hidreto e aí gera um carbocátio terciário. Tá? Então, eu vou esperar então, que o produto majoritário venha do ataque do brometo na segunda etapa nesse aqui. Então, nós vamos ter isso aqui. Então, aqui entrou o eletrófilo e aqui entrou o nucleófilo da segunda etapa. Então, o eletrófilo da primeira e o nucleófilo da segunda etapa. Produto majoritário. Aqui, nesse aqui, então, Markov-Nikov nos ajuda de novo. O hidrogênio vai se adicionar no carbono da dupla mais hidrogenado. Vai gerar o quê? Um carbocátio secundário. Mas olha, tem o vizinho aqui dele, 2 metilas. Agora eu posso ter um deslocamento 2-metila. E ao ocorrer o deslocamento 2-metila, forma um carbocátio terciário. E aí então a gente vai ter adição para formar o produto majoritário, adição do hidrogênio aqui e do bromo aqui no produto majoritário. Tá? No minoritário, aí então adição do hidrogênio aqui e do bromo nesse aqui. Tá? Qual dos seguintes compostos é o mais estável? Então, 3,4 dimetil 2-hexeno, 2,3 dimetil 2-hexeno ou 4,5 dimetil 2-hexeno. E aí tem outras perguntas aqui. A qual espera-se que tenha o maior calor de hidrogenação e qual espera-se que tenha o menor calor de hidrogenação. Vamos lá dar uma revisada. Então, esse experimento é muito interessante. Parte de 3 tipos de alcenos diferentes, tá? Numa hidrogenação com platina suportada em carbono e chegam no mesmo produto. E aí, então, mede-se a energia, tá, de hidrogenação deles.
E aí esse gráfico deixa bem claro que, como é o mesmo produto, aqui nós temos o que tem menor energia, ele é o mais estável. Lembra? Baixa energia e estabilidade na natureza. Enquanto o que tem maior energia é o menos estável. E aí o que se observa no que tem maior energia? A dupla ela é mais substituída, menos hidrogenada. Enquanto o de maior energia e menos estável, a dupla é menos substituída, portanto mais hidrogenada. Tá? Então, aí tem a sequência aqui. Ó. Quanto mais substituída a dupla, mais estabilidade. Quanto menos substituída a dupla, menos estabilidade. Podemos até comparar os isômeros trans e cis. Tá? No trans, ele é mais estável que o cis, mesmo que ambos sejam bissubstituídos. Por quê? Porque no cis há uma interação das nuvens eletrônicas dos grupos que instabilizam, gerando uma tensão estérica ou uma tensão espacial, enquanto no trans isso não ocorre. Tá? E aí então a gente tem aqui, ó, quando for bissubstituído, o trans é mais estável que o cis, e o cis é tão estável quanto se os substitutos estiverem ligados ao mesmo carbono. Tá? Então, voltando lá, vamos para a primeira coisa aqui. Ó, não tem como falar em estabilidade olhando só para a escrita. Tá? Complica. É mais fácil transformar isso na fórmula, na estrutura, tá? Na fórmula estrutural. Então vamos lá. 3,4 de metil-2-hexeno. Eu sei que a cadeia tem 6 carbonos, eu sei que tem uma dupla. No carbono, 2 é o endereço do primeiro carbono sp2, tá? E aí, então, no carbono 3 e 4 tem 2 metilas. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Tá ali, ó. Carbono 2, tá? Entre o carbono 2 e 3 você tem uma dupla. E no carbono 3 e 4 tem a metila. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que as metilas estão no carbono 2 e 3. Então, vamos lá. Aqui. Carbono 2 e carbono 3. E aqui a mesma coisa, a cadeia principal, porém com a metila nos carbonos 4 e 5. Todos eles têm a mesma fórmula molecular. Tá? Então, eles são isômeros. E aí, então, a pergunta: qual dos seguintes compostos é mais estável? Então, se a gente for pegar aquela ideia de dupla substituída ou a dupla menos hidrogenada, tá? Qual é o mais estável? Aqui eu tenho aqui, ó, posso olhar por substituição. Então aqui essa dupla tem um grupo alquila, 2 grupos alquilas, 3 grupos alquila. E aqui 1, 2, 3, 4. E aqui somente 2 grupos alquilos. Então, ó, quanto mais substituída, menos hidrogenado, mais estável. Então, o mais estável aqui para nós vai ser, tá, o 2,3 de metil-2-hexeno. Bom, esse é bissubstituído e esse aqui é trissubstituído. Então, esse aqui vai nos dar o segundo mais estável. Tá? E aí, o menos estável é o 4,5,2-hexeno. Bom, vamos seguir lá agora. Agora a gente sabe a estabilidade deles, do mais substituído para o menos substituído. Qual espera-se que tenha o maior calor de hidrogenação? Vocês lembraram ali da revisão rápida que eu fiz? Tá? Aquele que é mais estável tem menor calor de hidrogenação. Tá? E aquele que é mais instável tem maior calor, tem maior energia. Lembra assim, tá? Então, qual tem maior calor, qual que tem maior energia? Nesse caso, então, é o alceno menos estável. Então, o 4,5 de metil-2-hexeno. A outra pergunta: qual espera-se que tenha o menor calor de hidrogenação? Aí o menor calor de hidrogenação é o mais estável. Então, ali, o alceno mais estável, que nesse caso é o 2,3 de metil-2-hexeno. Ok? Vamos ali, então. Proponha o mecanismo da seguinte reação. Agora a gente tem um alceno reagindo com um álcool em meio ácido. Tá? E tem várias perguntas aqui. Ó. Qual a etapa limitante da reação? Qual é o eletrófilo da primeira etapa? Qual o nucleófilo na primeira etapa? Qual o eletrófilo na segunda etapa? Qual o nucleófilo na segunda etapa?
Vamos dar uma revisada nesse tipo de reação. Então aqui é quando um alceno reage com um álcool, assim como a água, tá? Ele precisa de um meio ácido. Sem o meio ácido, a reação não ocorre. Para que ela ocorra, o ácido reage com o álcool e forma o álcool protonado. Então a gente conta a etapa da equação por aqui, a partir da reação com o alceno. Tá? Mas já ocorre uma reação antes do álcool com o ácido. E aí, nesse caso, então, o álcool protonado vai ter um hidrogênio bastante ácido. Ele, sem protonar, tem um pK por volta de 15. Então, ele é um ácido muito fraco. Mas, ao protonar, o pK dele vai para abaixo de zero. Tá? Menor que zero. Próximo entre 1 e 0. Então, ele passa a ser um ácido muito forte. E aí, ele tem pode fornecer o eletrófilo necessário para a reação. Então, o nucleófilo reage com o eletrófilo, que é a ligação π com o hidrogênio. Aqui, Markov-Nikov nos ajuda, né, para saber qual carbocátion mais estável dessa etapa. Então, se adiciona aqui e o carbocátion passa a ser secundário. O álcool, ele não somente vai estar protonado, porque o ácido é colocado em quantidade catalítica, ele vai ser o solvente no meio. Então, ele vai estar em grande quantidade. Então, aí o álcool, com par de elétrons no ligante do oxigênio, ele reage com o carbocátion. Essa é uma etapa rápida, tá? Forma o álcool protonado. E aí, forma o éter protonado. Tá? O álcool captura o próton. Tá? Captura o próton. E essa é uma etapa, um equilíbrio favorecido em meios neutros ou básicos. E voilá, está ali o nosso éter. E aqui o álcool, tá? O álcool é protonado de novo, pronto para atacar em outra molécula ali. Tá? Então, é o álcool protonado que inicia a reação. Então, vamos lá. Aqui, então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, primeira coisa que vai acontecer, então, é a reação do ácido com o álcool. Então, aqui só está apresentado como H+, mas poderia ser H2SO4, H3PO4. Então, qualquer um desses, né, pode fornecer esse próton. Tá? Sempre o próton ligado a oxigênio, nunca ao enxofre, que não está ligado, e nem ao fósforo, que também não tem hidrogênio ligado ao fósforo. Tá? Então, nesse caso aqui, então, o par de elétrons ligantes do oxigênio funciona como nucleófilo, captura o próton que está no meio, e aí nós temos o álcool protonado. E esse álcool protonado é que inicia a nossa reação. Agora sim começou a nossa reação. Tá? É a partir daqui que a gente vai contar a ideia de etapas. Aí então nós temos a ligação π do alceno, é o nucleófilo, tá? E esse hidrogênio ácido, qualquer um dos dois, não tem problema, só não pode ser o do carbono aqui, que não é ácido suficiente. E aí, então, ele vai capturar ali o eletrófilo, no caso do hidrogênio. O par de elétrons passa a ser de ligante a não ligante e vai para o oxigênio, tornando ele neutro. Tá? E aí, então, nós temos uma molécula de álcool já liberada ali do outro lado. E aí, então, no caso, Markov-Nikov nos ajuda aqui, né? Se adiciona aqui hidrogênio, e aqui então forma um carbocato secundário, como demonstrado. Tá? E aí nós temos o nosso nucleófilo na segunda etapa, ele vai reagir com o carbocato, esse carbocato não tem como rearranjar, um deslocamento de 2 hidretos para cá forma o carbocato primário, deslocamento de 2 hidretos para cá forma o carbocato secundário, ou seja, mais instável e de menos estabilidade, não tem rearranjo. E aí então nós temos a formação desse éter protonado, tá? E aí então o álcool está em excesso. Tá? Então, lembra, como ele é muito ácido, qualquer base fraca no meio, desde que tenha par não ligantes, pode funcionar como base. Tá? Um ácido forte reage com base fraca. Um ácido fraco não reage com base fraca. Ou se reage ao equilíbrio praticamente deslocado para o reagente. E aí, então, ocorre a captura do próton, tá? Tornando o oxigênio neutro, por conta de par de elétrons
ligante passar a ser não ligante. Tá? E aí, então, nós temos o éter, tá? E o álcool protonado, que pode voltar para essa etapa aqui e dar continuidade a mais um ciclo, tá? Mais, reagindo com mais uma molécula, vamos falar assim, né, de alceno. Tá? Bom, então aqui a gente tem a nossa equação toda, e aí, qual é a etapa limitante da reação? Nesse caso aqui, ó, a gente vai contar por aqui. Então, essa equação tem, ó, primeira etapa, depois segunda etapa e depois terceira etapa. Tá? Então, a primeira etapa forma o carbocátion, que é o mais instável de todos eles. Esse aqui não é tão instável, tá? E esse aqui também não. Então, nesse caso aqui, ó, a formação do composto mais instável vai me dar a etapa limitante. Vai ser a etapa de maior energia, do estado de transição de maior energia. Então, nesse caso aqui, então, ó, é a primeira etapa. Tá? Qual é o eletrófilo na primeira etapa? Beleza? Então, essa é a primeira etapa. Está falando de eletrófilo, então a gente está falando do reagente, não do produto. Tá? Então, o eletrófilo da primeira etapa é o nosso álcool protonado. Então, é o hidrogênio ácido do metanol protonado. Tá? Qual é o nucleófilo na primeira etapa? Moleza. Então, se esse é o eletrófilo, esse aqui é o nucleófilo. Então, vai ser o alceno por meio da ligação π. A π é que vai, né, possibilitar a reação. Qual é o eletrófilo na segunda etapa? Agora a gente está falando da segunda etapa. Então, a primeira etapa é essa. Agora a segunda etapa é essa. Enquanto esse é o reagente da segunda etapa e esse é o produto. Tá? Então, o eletrófilo agora então, é o carbocátion secundário. Isso. E qual é o nucleófilo da segunda etapa? Moleza. É o álcool, a partir do seu par de elétrons não ligantes. Então, por meio do seu par de elétrons, seu par não ligante do oxigênio. Tá? Par de elétrons não ligantes. Referência bibliográfica, Paula Bruce, volume 1, e também o manual de estudos e soluções, né? Aita Klamast. Muito obrigado pela atenção em estoniano. Solidiu Glória.